Minha casa sempre foi barulhenta. Durante boa parte da vida, era o som da minha esposa batendo panelas na cozinha, o riso do meu filho correndo pelo corredor, o rádio ligado na sala com notícias antigas que eu fingia entender. Hoje, o que mais me acompanha é o silêncio. Quando Helena morreu, eu achei que aquele silêncio seria definitivo. Passei quase 5 anos sozinho. Só eu e os fantasmas das rotinas que continuavam por inércia. O café sendo coado para ninguém, a cadeira dela ainda no mesmo lugar, a toalha dela ainda pendurada como se fosse voltar do banho a qualquer momento. Foi meu filho, Daniel, quem insistiu para que eu voltasse a viver. Pai, ninguém nasceu para morrer em vida. Ele dizia isso com a mesma voz que um dia usava para me pedir mais tempo para brincar. E foi também ele quem me apresentou a Luciana, a mulher que mais tarde se tornaria minha segunda esposa. Luciana era calma, educada, um pouco fria, mas atenciosa. Trabalhava com contabilidade, conheceu Daniel num evento da empresa e, por coincidência, morava perto. No começo, foi ela quem trouxe de volta o barulho bom. O som de pratos no jantar, risadas baixas, a TV ligada em volume exagerado. Por meses, eu achei que a vida tinha me dado uma segunda chance. Mas o barulho começou a mudar. Não sei quando exatamente o silêncio voltou, mas lembro de perceber a primeira fissura numa noite comum, quando desci para beber água. A casa estava mergulhada na penumbra, e do corredor ouvi cochichos. Luciana e Daniel estavam na sala. A TV desligada. As vozes eram contidas, quase inaudíveis. Quando ouviram o ranger do piso, pararam de falar de repente, como duas crianças pegas em algo errado. Fingiram estar vendo algo no celular, e eu, para não constranger, apenas desejei boa noite e voltei para o quarto. Achei que era bobagem, mas nos dias seguintes comecei a notar padrões. Eles cochichavam quando eu saía de perto, fechavam a porta do escritório quando eu subia a escada. Às vezes, quando eu entrava na cozinha, as conversas paravam, os olhares se desviavam. E havia algo no ar. Uma tensão leve, mas constante, como se houvesse algo sendo escondido atrás das paredes. Tentei me convencer de que era só impressão. A idade às vezes faz a gente ouvir o que não existe. Mas então vieram os gestos pequenos. Daniel tirando o controle remoto da minha mão com um "deixa que eu mexo, pai". Luciana dizendo que eu devia descansar mais, me perguntando se eu lembrava de tomar meus remédios. O jeito como me olhavam era o mesmo olhar que médicos têm quando falam com alguém que não entende mais o que está acontecendo. Aquilo me incomodou mais do que qualquer cochicho. Certa tarde, entrei no escritório para procurar uma conta antiga. A gaveta onde guardava meus documentos estava trancada. Nunca esteve. Quando perguntei a Luciana, ela disse que devia ter travado sozinha, que chamaria um chaveiro. Mas à noite, quando todos dormiam, desci e vi Daniel sentado à mesa, com a mesma gaveta aberta e papéis espalhados. Os mesmos que dias depois ela jurou não ter conseguido abrir. Quando ele percebeu minha presença, fingiu que estava organizando coisas do trabalho e saiu apressado. O silêncio ficou pesado naquela noite. A partir daí, comecei a ouvir a casa como se fosse um estranho. Cada porta que fechava soava como um segredo. Cada passo ecoava diferente. Luciana passou a insistir que eu tomasse meus comprimidos de sono logo após o jantar. "Assim você dorme melhor, amor. Seu coração precisa de descanso." Eu obedecia, mas comecei a anotar no relógio os horários em que o som da casa mudava, sempre depois que eu supostamente dormia. Aos poucos, percebi que o padrão era exato, sempre às 23h12. Primeiro, o som leve da porta do quarto se abrindo. Depois, passos pelo corredor. Um murmúrio de vozes, e então o barulho do portão sendo destravado. Durante semanas fiquei entre o medo e a dúvida. Talvez fossem só idas ao quintal, talvez algo inocente, mas por que o segredo? Por que o mesmo horário? E o mais inquietante, por que a pressa em me fazer dormir?
Uma noite resolvi descer antes do horário. Quando a escada rangeu, tudo ficou em silêncio novamente. Encontrei Luciana na cozinha, lavando uma xícara que parecia já estar limpa. Daniel apareceu logo depois, suado, com um casaco que não usava havia meses. Fui dar uma volta. Ele disse: às 11 da noite? Não consegui dormir. E voltou para o quarto antes que eu pudesse perguntar mais. Depois disso, o comportamento deles ficou ainda mais cauteloso, e o meu, mais observador. Passei a deixar a porta do quarto entreaberta, fingir que dormia mais rápido, e escutar. O som deles me acordava todas as noites, mas eu continuava imóvel. Até que uma madrugada, ao ouvir o portão novamente, algo em mim quebrou. Não era curiosidade, era necessidade. Eu precisava saber o que estavam escondendo. Na manhã seguinte, sentei na varanda, olhando para o jardim. O sol nascia e o orvalho ainda brilhava nas folhas. Luciana colocou a mão no meu ombro e perguntou se eu estava bem. Eu menti que sim, mas por dentro já tinha tomado uma decisão. Se havia algo acontecendo dentro da minha própria casa e eu era o último a saber, então era hora de parar de confiar e começar a enxergar. Naquela noite, eu fingiria dormir, mas dessa vez, ficaria acordado. A primeira noite em que decidi fingir dormir foi também a primeira vez que percebi como o corpo pode mentir melhor que a boca. Deitei-me como sempre, coloquei o copo d'água na mesa de cabeceira e na frente de Luciana levei o comprimido à boca. Ela sorriu satisfeita e apagou a luz. Esperei ouvir o barulho da porta se fechar e cuspi o comprimido na palma da mão. Era um daqueles redondos brancos que grudam na língua se você hesita por um segundo. Eu o guardei dentro do lenço dobrado no bolso do pijama. O relógio marcava 22h57. Meu coração batia mais rápido que o normal, não de medo, mas de expectativa. O silêncio da casa era um tipo de ruído próprio, cheio de pequenas vozes. O estalar do piso de madeira, o vento nos vidros, o relógio da sala insistindo no tempo. Eu estava desperto, mas me obriguei a respirar lento, como quem dorme pesado. Às 23h09, ouvi passos no corredor. Um par de passos, ritmados. Luciana abriu a porta com o cuidado de quem entra em um quarto de doente. Pensei que ia checar se eu dormia, mas ela apenas observou por alguns segundos e sussurrou algo que não conseguia entender. Logo depois, o som do portão. E então, silêncio novamente. Levantei devagar. A claridade do abajur da sala vazava por baixo da porta. A casa, que até minutos antes parecia adormecida, agora respirava outro ar. Desci a escada sem acender as luzes. Do meio do corredor, vi Daniel atravessando a sala com um casaco escuro. Tinha uma pasta nas mãos. Luciana o seguia, olhando por cima do ombro, tensa. Eles saíram pela porta lateral, a que dá direto para o quintal. Ouvi o som do portão sendo destravado, o barulho de um carro ligando. Fiquei parado no escuro até que o motor se afastou. Quando voltei para o quarto, a cama ainda estava quente de onde eu havia estado deitado. Sentei na beira, olhando para o chão, tentando não imaginar o pior. Talvez tivessem ido resolver algo do trabalho. Talvez uma emergência. Mas quem resolve emergência todo dia, sempre à mesma hora? Na manhã seguinte, Daniel agiu como se nada tivesse acontecido. Luciana, no entanto, evitava meu olhar. Perguntou se eu tinha dormido bem, se sentia algum efeito dos remédios, se não estava tomando dose demais. Respondi com a naturalidade que um homem precisa ter quando está começando a duvidar da própria casa. Depois do café, fui até a varanda fingindo ler o jornal. Pelo reflexo do vidro, vi Luciana sair discretamente e abrir o porta-malas do carro. Colocou lá dentro algo que parecia uma caixa. Média, envolta em um pano escuro. Quando me viu, deu um sorriso rápido, meio nervoso. Vou até o mercado, disse. Mas o mercado fica à direita, e ela virou à esquerda. Voltou só depois das 11, cheirando a perfume diferente. A caixa já não estava no carro. Aquela noite, repeti o ritual. Fingi tomar o remédio.
Esperei. Às 23h12, os sons começaram novamente. Dessa vez, além dos passos e cochichos, ouvi algo que me gelou o sangue. O tilintar de chaves. A do escritório. Levantei e fui até o corredor. Da fresta da porta, vi a luz do escritório acesa. Daniel estava sentado à minha mesa, digitando algo no notebook. Luciana, de pé atrás dele, segurava o celular e tirava fotos de papéis. Meus papéis. Pensei em entrar, em gritar, mas o que eu diria? Que vi minha esposa e meu filho mexendo nos meus documentos. Eles teriam uma explicação pronta. E eu pareceria o velho paranoico que toma remédios fortes e confunde sonhos com realidade. Voltei para o quarto. O comprimido ainda estava dentro do lenço, quente de tanto tempo no meu bolso. Coloquei-o sobre o criado mudo e fiquei ali, sentado, até o sol nascer. Nos dias seguintes, mantive o papel de homem cansado. Deixava Luciana ver quando eu tomava o remédio. Fingia bocejar cedo, fingia dormir pesado. Ela começou a relaxar. E ao relaxar, repetiu o padrão. Sempre o mesmo horário. Sempre o mesmo ritual. No quarto dia percebi outro detalhe. Depois das saídas, o quarto deles tinha cheiro de cigarro. Nem Luciana, nem Daniel fumavam. Pelo menos nunca fumaram perto de mim. Mas o cheiro era inconfundível. Não de cigarro comum, mas daquele tipo mais forte, de maço importado. Eu conheço bem. Durante anos fumei o mesmo, até o cardiologista me obrigar a parar. Fui juntando pedaços de uma verdade que ainda não tinha forma. Uma caixa escondida, uma gaveta trancada, documentos mexidos, cheiro de cigarro. E um filho que já não olhava nos meus olhos como antes. Numa dessas manhãs, abri o cofre do escritório, não por desconfiança, mas por impulso. Dentro, notei que algumas pastas estavam fora de ordem. Meu contrato do terreno no interior, que guardava há décadas, havia sumido. E também o dossiê da empresa que eu vendi antes da aposentadoria. O mesmo que garante os juros mensais que ainda me sustentam. Fechei o cofre com cuidado, respirei fundo e sentei. Tentei pensar com calma. Se fosse roubo, por que não pegar tudo? Se fosse só curiosidade, por que agir às escondidas? E, o que me doía mais, por que Daniel? Passei o dia em silêncio. Luciana notou o meu humor estranho e insistiu para eu tomar o remédio mais cedo. Vai te fazer bem, querido. Você anda muito tenso. Sorri. Agradeci. Engoli o comprimido na frente dela. Mas dessa vez, quando ela se virou para apagar a luz, escondi o remédio dentro da boca, o mesmo teatro, só que com mais precisão. Já não tremia, já não hesitava. Eu estava pronto. Naquela noite, decidi registrar tudo. Peguei meu relógio antigo, aquele com cronômetro que Daniel me deu quando ainda era adolescente, e anotei o tempo entre cada barulho. Primeiro, a porta do quarto. Depois, o corredor. O escritório. E, por fim, o portão. 3 minutos e 42 segundos entre o primeiro passo e o som do motor ligando. 3 minutos e 42 segundos. Todas as noites. Como se fosse uma coreografia ensaiada. O padrão estava confirmado. A casa, minha casa, funcionava como um relógio, mas um relógio que eu já não controlava. Na manhã seguinte, olhei para Luciana com outra clareza. Ela me perguntou se eu havia dormido bem. Respondi que sim, mas por dentro sabia. Da próxima vez, eu não ficaria só escutando. Eu veria com meus próprios olhos. Há uma diferença entre desconfiar e saber. Desconfiar te deixa inquieto. Saber te dá um propósito. Na manhã seguinte, aquela em que confirmei o padrão, acordei antes do sol. Fiquei sentado à beira da cama, olhando o reflexo da janela na parede. Luciana ainda dormia, respirando leve, com o mesmo rosto tranquilo de sempre. O rosto de quem sabe que domina o enredo. Daniel, eu imaginei, estaria no quarto dele, dormindo o sono de quem acredita que o pai envelheceu demais para perceber o que está acontecendo. Mas eu sabia. E o saber, quando vem tarde demais, é como um peso no peito.
Não te mata, mas te muda. Decidi que não ia confrontar. Não ainda. Com a idade, a gente aprende que quem fala primeiro, perde. Eles estavam confiantes, repetindo o mesmo ritual todas as noites, acreditando que meus remédios me transformavam num corpo quieto e inútil. Era exatamente isso que eu precisava. Passei a manhã inteira caminhando de um cômodo a outro, fingindo distração, mas observando cada detalhe da casa. Os cantos onde poderia esconder algo, as tomadas onde caberia um pequeno aparelho, os pontos cegos das câmeras antigas. Luciana me perguntou o que eu procurava. Respondi: nada, só lembranças. Ela riu meio sem graça. Não imaginava que o velho que ela achava dopado estava medindo cada passo do campo de batalha. No fim da tarde, saí de casa dizendo que iria ao posto de saúde buscar receita nova. Na verdade, fui até uma loja de eletrônicos no centro. Comprei 2 microcâmeras, daquelas usadas em monitoramento residencial, pequenas como botões, fáceis de configurar. O vendedor, um rapaz com o dobro da idade do meu filho, tentou me convencer a levar também o aplicativo de vigilância remoto. Para o senhor assistir tudo pelo celular, disse. Sorri, mas recusei. Eu não queria assistir. Eu queria guardar. Voltei para casa no início da noite. Luciana me recebeu com um beijo frio e o jantar pronto. Daniel apareceu alguns minutos depois, dizendo que ficaria até tarde resolvendo pendências do trabalho. Eu apenas balancei a cabeça e sentei à mesa. A conversa foi curta, o tipo de diálogo que só serve para preencher o som das talheres. Quando subiram para o quarto, fui até o escritório. Instalei a primeira câmera na prateleira superior, disfarçada entre livros antigos. A segunda coloquei no corredor, dentro de um pequeno vaso de cerâmica. O mesmo que Luciana comprou em uma feira e nunca mais notou. Ambas ficavam apontadas para o escritório e para o caminho até o portão. Feito isso, voltei para o quarto e me sentei à beira da cama. Luciana entrou minutos depois, com o copo d'água e a pílula na mão. É hora do seu remédio, amor. Peguei o comprimido, olhei nos olhos dela e perguntei: você confia em mim? Ela sorriu. Claro que sim. Então eu também confio em você. Engoli o comprimido, ou pelo menos fiz parecer que sim. O relógio marcava 23h07. O coração batia pesado. Dessa vez não era medo. Era algo mais frio, mais lúcido. Fingi dormir, respirando fundo, o corpo imóvel. E às 23h12, como sempre, o som começou. Primeiro, o clique da porta. Depois, passos lentos. Vozes. A diferença é que naquela noite eu sabia que não precisava ver. As câmeras fariam isso por mim. Ainda assim, não consegui resistir à curiosidade. Levantei devagar, descalço, e caminhei até o corredor. A luz do escritório estava acesa. Dessa vez, o som era mais intenso, folhas sendo rasgadas, gavetas abrindo, o zíper de uma mochila. Aproximei-me da porta e, por uma fresta, vi algo que me travou o estômago. Daniel e Luciana estavam sentados lado a lado, o notebook aberto e, sobre a mesa, meu cofre aberto. Do cofre, eles tiravam documentos, um a um, e fotografavam. Luciana digitava algo no celular, enquanto Daniel carimbava papéis com um selo que reconheci na hora. O da minha antiga empresa. O selo que só eu tinha. Ou que, até aquele momento, eu achava que só eu tinha. Afastei-me antes que percebessem. Subi a escada com o mesmo cuidado de quem foge de um sonho. Deitei e fiquei olhando para o teto até o dia nascer. Na manhã seguinte, enquanto o café coava, notei um envelope sobre o balcão. Paguei as contas para te poupar trabalho, disse Luciana beijando meu rosto. O envelope estava lacrado, mas pesado. Esperei ela sair e abri. Dentro havia notas fiscais, comprovantes bancários e um papel impresso com o nome de um advogado. Na descrição, procuração parcial de bens, revisão patrimonial. Revisão patrimonial. Palavras bonitas para um roubo bem educado.
Senti o gosto metálico da traição subindo pela garganta, mas engoli seco. Não era hora de agir. Ainda não. Eu precisava de provas, não de suspeitas, nem de flagras. De provas. Passei o resto do dia configurando as câmeras no notebook velho que eu guardava no armário do quarto. Salvei os arquivos em um HD externo, escondido dentro do forro do piano que ninguém tocava há anos. À noite, fingi estar mais cansado do que o normal. Luciana me deu o remédio. Daniel desejou boa noite e subiram cedo. O relógio marcava 22h55 quando deitei. E às 23h12, o ritual recomeçou. Dessa vez, não levantei. Fiquei quieto, ouvindo. O portão abriu, o carro ligou e o som se perdeu na distância. Peguei o controle do notebook, verifiquei a gravação ao vivo e vi, pela primeira vez, aquilo que até então era só sombra. Luciana e Daniel no escritório, rindo, assinando algo e depois saindo com uma pasta vermelha nas mãos. A mesma pasta onde eu guardava meus testamentos e documentos de herança. Fechei o notebook, respirei fundo e olhei para a janela. Lá fora, o mundo parecia calmo, como sempre. Mas dentro de mim, algo tinha mudado de vez. Não era mais dúvida, era constatação. Eles estavam roubando não só meu dinheiro, mas a história que construí. E a única forma de recuperar isso seria jogando o jogo deles, mas com as minhas regras. O plano estava traçado. Eu só precisava esperar o momento certo para acender o pavio. Naquela noite, o ar da casa parecia mais denso. O tipo de silêncio que antecede uma tempestade. E no fundo, eu já sabia que ela viria. Não precisei fingir muito. Luciana deixou o copo d'água ao lado da cama, esperou eu engolir o remédio, apagou a luz e saiu. O som dos passos dela ecoou pelo corredor. Depois o estalar do piso de madeira e silêncio. Olhei para o relógio. 23h09. Aquela precisão me perturbava mais do que qualquer suspeita. Era como se o crime tivesse hora marcada. Dessa vez não esperei. Levantei com cuidado, peguei o hobby e desci as escadas, deixando o chinelo para não fazer barulho. A cada degrau, meu coração pulsava mais forte, não por medo, mas por indignação. O tipo de raiva que vem devagar, fria, sem necessidade de gritar. O tipo de raiva que envelhece a alma, mas afia a mente. Do meio da escada vi a luz do escritório acesa. A porta entreaberta deixava escapar o som das vozes. Luciana e Daniel falavam baixo, mas o suficiente para eu reconhecer o tom. Ela dizia algo sobre assinaturas, ele respondia sobre prazo e transferência. A palavra herança surgiu, cortando o ar como uma lâmina. Meu corpo inteiro ficou imóvel. A sensação era de assistir ao próprio enterro, com os vivos dividindo o espólio enquanto você ainda respira. Aproximei-me devagar, até enxergar pela fresta da porta. O que vi me tirou o fôlego. Daniel estava sentado à mesa, caneta na mão, copiando a minha assinatura sobre um papel timbrado. Luciana, ao lado, segurava meu documento de identidade e um carimbo da antiga empresa, o mesmo selo que ela nunca deveria ter acesso. Sobre a mesa, uma pilha de papéis, meu carimbo, meu CPF impresso e, no canto, a pasta vermelha. Minha pasta. Aquela onde guardava tudo que dizia respeito à minha vida financeira. Ela ditava frases em voz baixa. Declaro por livre e espontânea vontade. Daniel repetia, escrevendo. O som da caneta parecia um zumbido. Em um instante, ele levantou o papel, observou contra a luz e sorriu. Luciana tocou o braço dele e sussurrou. Vai dar certo. Assim que for reconhecido, ele não pode mais revogar. Eu me apoiei na parede. Senti o peso da idade cair sobre mim como um casaco molhado. O filho que um dia carreguei nos ombros agora carregava nas mãos a prova de que eu não era mais pai. Apenas um obstáculo entre ele e o que queria. Luciana pegou outro envelope e começou a colocar os documentos dentro. Hoje é o último lote, ela disse.
Depois disso, ninguém mais vai questionar a interdição. Interdição. A palavra ecoou na minha cabeça como um trovão. Eles não estavam apenas roubando, estavam me apagando. Queriam me declarar incapaz, tomar o controle dos meus bens e me empurrar para algum asilo sob o disfarce de cuidado. Fiquei ali, escondido, observando enquanto eles terminavam. Daniel assinou o último papel, guardou os envelopes na mochila e olhou o relógio. 23h41. Precisamos sair agora, antes que ele acorde, disse. Luciana concordou, apagou a luz do escritório e os dois saíram, fechando a porta com cuidado. Esperei o barulho do portão, o motor do carro, e só então entrei no escritório. A cena era um retrato de traição em silêncio, a caneta ainda aberta, o cheiro do perfume de Luciana no ar, o cofre ligeiramente torto. Abri o cofre e contei. 2 pastas a menos. Na mesa, o carimbo manchado e um guardanapo com uma anotação à mão. Sexta, 10 horas, cartório central. Meu reflexo no vidro do quadro atrás da mesa me pareceu o de outro homem. O rosto de quem envelheceu 20 anos em 20 minutos. Peguei o guardanapo, dobrei com cuidado e o coloquei no bolso. Fechei o cofre, travei a porta do escritório e sentei na poltrona. Fiquei ali, imóvel, até o amanhecer. Quando Luciana desceu, horas depois, agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café, comentou sobre o clima, perguntou se eu dormi bem. Respondi com um sorriso curto. Ela não percebeu nada, nem o tremor nas minhas mãos, nem o olhar que já não era o mesmo. O resto do dia seguiu em silêncio, o tipo de silêncio que grita por dentro. Eu andava pela casa e cada objeto parecia um cúmplice. A mesa onde jantávamos, o sofá onde assistíamos TV, o jardim que eu mesmo plantei. Tudo se tornou cenário de uma mentira cuidadosamente ensaiada. À noite, enquanto fingia ler o jornal, Daniel me perguntou se eu ainda tinha o contato do meu advogado. Por quê? Perguntei. Nada demais. É que pensei em revisar uns papéis seus para facilitar depois, sabe? Caso precise. Facilitar o quê? Ele sorriu. Nada, pai. Só quero ajudar. Ajuda. Essa palavra me soou como uma piada de mau gosto. Assenti e voltei ao jornal. Mas por dentro, algo se formava. Uma força que eu não sentia há muito tempo. A raiva me despertava, mas era uma raiva velha, disciplinada. Não era impulsiva, era paciente. O tipo de raiva que constrói planos enquanto o inimigo dorme tranquilo. Naquela noite, antes de subir, passei novamente pelo escritório. Olhei em volta e percebi que tudo ali tinha sido tocado por eles. Mas uma coisa ainda era minha, o controle do que viria a seguir. Peguei o HD onde as câmeras gravavam, conferi o conteúdo e vi as imagens da noite anterior. Luciana e Daniel falsificando documentos, assinando, sorrindo. Provas, frases, datas. Eu já não precisava de suposições. Agora eu tinha a verdade. Desliguei o computador, guardei o HD dentro da jaqueta e subi para o quarto. Luciana já dormia. Olhei para ela por um momento e percebi o quanto a traição se disfarça bem em rostos tranquilos. Deitei ao lado e, antes de fechar os olhos, decidi o que faria. Na manhã seguinte, eu começaria a agir, sem aviso, sem discussões, em silêncio. Exatamente como eles me ensinaram. No dia seguinte, acordei com uma serenidade que, à primeira vista, parecia paz. Mas não era paz. Era foco. A clareza que chega quando a dor para de latejar e vira direção. Luciana já tinha saído, deixou o café pronto como de costume e um bilhete sobre a mesa. Volto mais tarde, tenho reunião. Daniel também não estava. A casa, pela primeira vez em semanas, estava só minha. Fechei todas as cortinas, sentei no escritório e liguei o notebook velho onde salvei as gravações. Esperei o chiado do sistema iniciar, aquele som metálico que me lembrava o tempo em que tecnologia ainda era ferramenta, não armadilha. Abri os vídeos. Assisti tudo do começo.
O registro da câmera do corredor mostrava Luciana abrindo a porta do escritório com um molho de chaves escondido na mão esquerda. Daniel vinha logo atrás, com a pasta vermelha. Em seguida, as imagens do interior do cômodo. Os dois sentados, a pilha de papéis, as assinaturas, os carimbos. Tudo ali. Data, hora, rosto, gesto. Provas incontestáveis. Reproduzi o arquivo 3 vezes. Não por dúvida, mas para gravar na memória. Queria lembrar cada detalhe quando chegasse o momento certo. O mais irônico é que eles nunca perceberam as câmeras. A arrogância é sempre o disfarce mais frágil. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo. 23:12. Início do movimento. 23:41. Saída com documentos. 10 horas da manhã seguinte, cartório central, anotado no guardanapo. Falsificação da minha assinatura observada. Tentativa de interdição planejada. Cada linha era uma cicatriz transformada em arma. Ao terminar, coloquei o HD e o caderno dentro de um envelope pardo e escrevi com letra firme: caso algo aconteça comigo, entregar ao Dr. Sérgio Matos, advogado. Dobrei e guardei no fundo falso da gaveta, onde Luciana nunca mexia, sob pilhas de contas antigas. Em seguida, imprimi cópias das imagens e as guardei em outro envelope. Este levei comigo quando saí. Fui até o centro da cidade. O trânsito das manhãs me pareceu outro universo. Gente apressada, buzinas, barulho de vida normal. Enquanto dirigia, pensava: quantas pessoas ali também viviam cercadas por mentiras dentro da própria casa? Quantos pais sendo lentamente substituídos pelos filhos em planos que chamam de práticos? No escritório do Dr. Sérgio, o mesmo advogado que cuidou da venda da minha empresa anos atrás, fui recebido sem hora marcada. Ele me olhou com surpresa. Seu Augusto? Há quanto tempo? Como está o coração? Forte o bastante para o que vem a seguir, respondi. Coloquei o envelope sobre a mesa. Ele abriu, assistiu parte do vídeo e permaneceu em silêncio por um bom tempo. Quando terminou, tirou os óculos e respirou fundo. Isso é grave. Eles podem estar tentando uma interdição falsa para assumir os bens. É crime. Eu sei. Quer que eu entre com denúncia? Não. Ainda não. Então, o que pretende fazer? Só quero garantir que se eu desaparecer ou for internado à força, essas imagens cheguem à imprensa. Você pode fazer isso por mim? Sérgio hesitou, depois assentiu. Posso, mas isso vai criar um escândalo. Às vezes, escândalo é a única forma de limpar o nome de um homem. Deixei o escritório e fui ao banco. Lá, encontrei um velho conhecido, o gerente que cuidava das minhas aplicações. Expliquei que queria revisar meus cadastros e fazer pequenas alterações. Transferi parte do que eu tinha para uma conta reserva, em outro banco, em meu nome, e com acesso apenas via autenticação biométrica. Depois, alterei a senha da conta principal e incluí notificação de movimentação imediata no meu e-mail particular. A moça do caixa sorriu e disse: "O senhor é o cliente mais precavido que eu atendi hoje." Sorri de volta, sem vontade. Não é precaução, minha filha. É sobrevivência. Quando voltei para casa, Luciana já estava lá. O carro dela estacionado, o mesmo perfume no ar. Ela me recebeu com um abraço. Fui direto resolver umas pendências do trabalho, disse. Eu apenas balancei a cabeça e sentei no sofá. Daniel chegou mais tarde, com o mesmo olhar cuidadoso, o mesmo sorriso de quem ensaia afeto. Eles ainda achavam que eu estava dormindo todas as noites. Ainda achavam que eu era o velho dócil, dopado e cego. Eu deixei que acreditassem. Quanto mais seguros, mais vulneráveis ficariam. À noite, enquanto Luciana preparava o chá, eu assistia ao relógio. 22:55, o copo d'água, o comprimido, a rotina perfeita. Ela se aproximou, me entregou o remédio e me acariciou o ombro. Você é tão calmo, Augusto. Isso me dá paz. Sorri. Talvez seja só o remédio. Ela riu e apagou a luz. Fiquei imóvel, ouvindo os mesmos sons.
O clique da porta, o ranger do piso, o portão abrindo, o motor ligando. Mas agora não havia mais angústia, apenas cálculo. Eu sabia que no dia seguinte, às 10 horas da manhã, eles iriam ao cartório, e era exatamente isso que eu queria. Porque às 9h30, aquele mesmo cartório receberia um e-mail anônimo, com as imagens que eu gravei, as assinaturas falsas e uma carta detalhando o golpe. Assinada não por mim, mas por um advogado que eu já havia avisado. Não seria um escândalo ainda, seria apenas uma rachadura. A primeira fissura no muro da farsa. No resto da noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que um homem constrói, achando que está deixando herança, quando na verdade está só alimentando cobiça. Lembrei de Daniel pequeno, subindo nas minhas costas, dizendo que queria ser igual ao pai. E pensei em como, de alguma forma, ele conseguiu. Só escolheu ser o tipo errado de homem. Na manhã seguinte, o relógio marcou 9h10. Eu estava sentado na varanda tomando café, quando o celular de Luciana vibrou em cima da mesa. Ela correu para atender. Sim, sou eu. Como assim? Mas não pode ter sido enviado. Que vídeo? A xícara tremeu nas mãos dela. Daniel desceu as escadas logo em seguida, o rosto pálido. Pai, aconteceu alguma coisa com os nossos documentos? Olhei para ele calmo e disse apenas: depende do que você chama de nossos. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer grito. Eles se olharam confusos, tentando entender o quanto eu sabia, e eu, pela primeira vez em meses, senti que o poder voltava a respirar do meu lado. Não era vingança, era equilíbrio. E o que eu tinha nas mãos agora eram mais que provas, eram as chaves da minha própria liberdade. Eles sempre acreditaram que a verdade é fluida, que basta repetir uma versão alta e convincente, que o mundo adesiva por cima e segue em frente. Esse é o truque dos que têm pressa, fazer barulho suficiente para que ninguém pare para checar o som que ficou por baixo. Eu aprendi cedo que a verdade se mostra de novo quando a gente a deixa atravessar pequenos corredores. Eu, pela primeira vez em muito tempo, havia deixado o caminho aberto. Era pouco depois das 9 da manhã, quando a primeira fissura apareceu. Luciana atendeu o telefone com aquela voz de quem ensaiou surpresa. Como assim? Eu ouvi. A xícara na mão dela tremeu. Ela despediu o som da voz como se fosse um pano encharcado. Tentava secar o pânico. Daniel chegou da garagem com o casaco ainda no braço, olhou o telefone e ficou mudo. E naquele instante, uma coisa se decidiu dentro de mim. A farsa já não era só deles. O cartório ligou. A secretária, voz burocrática, perguntou se a senhora Luciana Silva poderia comparecer com os originais dos documentos. Explicou que receberam um e-mail com imagens e que, por protocolo, estavam exigindo comprovação da autenticidade antes de reconhecer qualquer alteração ou registro. Imagens? Que imagens? Luciana gaguejou. Algumas fotos e um vídeo, senhora. Aparentemente mostram assinaturas e documentos. Houve uma pausa longa do outro lado. Aquela pausa que se dá quando o papel ganha vida e decide fazer perguntas. Eles chegaram ao cartório com passos apressados e olhares que buscavam refrões prontos. Na mesa do balcão, a mulher do cartório manteve a calma de quem vê muita gente desesperada e já aprendeu a pedir documentos. Senhora, precisamos dos originais e de uma declaração do senhor. Original? O senhor? Mas ele está em casa, dormindo. Ele não poderia... Nós assinamos com ele presente. Daniel tentou explicar, já roteirizando. A atendente pediu que aguardassem e foi consultar o gerente. Quando voltou, falou que o cartório havia decidido, por cautela, suspender qualquer ato relativo aos papéis apresentados até que tudo fosse melhor verificado. A palavra suspender caíra pesada como uma laje sobre a cara deles. Eu ouvi o ar sair dos pulmões de Daniel.
Voltaram para casa como quem sai de um banho frio. O alívio não veio. A pressa deles transformou-se imediatamente em raiva contida. Quem fez isso? Luciana perguntou, olhando para mim como se a resposta fosse um fósforo que ela pudesse soprar. Sorri sem mostrar os dentes. Não sei. E fui beber água como se tivesse sede de trivialidades. Eles passaram o resto do dia tentando apagar o incêndio com gasolina. Telefonemas frenéticos para amigos advogados, visitas a contadores, mensagens para parentes que pudessem servir de testemunho de boa-fé. Vi a máscara cair em fragmentos. O sorriso calculado virou fala ríspida, a pressa virou desarranjo. Daniel foi ao médico da família, tirou uma cópia de um laudo qualquer, trouxe um envelope com papel timbrado para sustentar que aquilo tudo era um mal-entendido. Luciana acionou uma amiga que trabalhava em administrações públicas, pedindo ajuda para corrigir o equívoco. Nada apaga uma gravação que tem data, hora e rosto. Enquanto eles corria, eu me sentei na sala e senti uma espécie de cansaço levar embora o peso da vigilância. Não porque fosse alívio, mas porque a estratégia tinha começado a funcionar como um mecanismo bem montado. Às 3 da tarde, o celular vibrou. Era o número do escritório do Dr. Sérgio. Ele pediu calma e disse que tinha colocado o caso sob medida do seu contato no cartório e que, por hora, a intervenção administrativa mantinha o processo travado. Não confronte ninguém, Augusto. Deixe a lei trabalhar. Respirei. A voz do advogado era um fio firme numa corda tensa. O que me atingiu, no entanto, não foi a suspensão do cartório. Foi o modo como eles se entregaram a si mesmos em pânico. Luciana começou a postar. Primeiro um story no grupo de família. Mensagem curta. Família está sendo vítima de um golpe. Por favor, nos ajudem. Depois um texto longo no Facebook sobre o idoso que virou um perigo pela idade, pedindo empatia. Amigos se manifestaram de forma automática. Que triste, que situação difícil. A rede, que antes servira para espalhar a mentira deles, agora começava a receber páginas contraditórias. Havia gente do meu passado que, sem me perguntar, já julgava. Aquilo me incomodou, mas não me surpreendeu. De tarde bateram à porta da minha casa repórteres, não jornais grandes ainda. Um blog local que cobria problemas na vizinhança. Alguém vazara a história, ou o doutor. Sérgio tinha decidido que era hora de proteger o nome público antes que a narrativa fosse moldada apenas por palavras desesperadas. Falei com o rapaz por 15 minutos. Contei o básico, que eu desconfiara de movimentações, que tinha registros, que entregara provas ao meu advogado. Pedi que documentasse com responsabilidade, sem emoção. O rapaz anotou, agradeceu e saiu. Quando ele deixou a rua, vi Luciana pela janela. O rosto dela tinha o brilho de uma atriz que percebeu que a cena saiu do roteiro. À noite, o terror virou frontal. Daniel, irritado, foi até o escritório e abriu o cofre sabendo que eu sabia. Agarraram o que puderam na pressa. Notas, contratos, papéis que ficaram fora de ordem. Sabia o que faziam. Um último golpe, um empurrão final. Mas já era tarde demais. O cartório pediu os originais. A polícia havia sido notificada pelo advogado num processo preliminar. E havia gente olhando. Quando ele ouviu um aviso de mensagem, checou e empalideceu. Uma foto das gravações acompanhada de uma notificação do cartório. Processo suspenso. Investigação em andamento. E em letras menores, o número do protocolo. O silêncio desta vez foi deles. Eu não senti alegria. A sensação que me percorreu foi mais parecida com luto. Luto pela imagem que tivera do meu filho, pelo tempo que achara que tínhamos, e por todas as refeições em que eu imaginara pertencer. Mas havia também um fio de reconhecimento. Eu me reerguia. Havia algo de limpo em ver que a verdade, quando bem apresentada, pode desfazer tramas que pareciam sólidas.
À noite, antes de deitar, encontrei uma mensagem de Luciana no meu celular. Curta, crua. Precisamos conversar. Eu não sei como explico isso a você. Respondi com uma linha só. Amanhã, às 11 horas, no cartório. Não gritei, não chamei nomes, não pedi arrependimentos. Eu marquei o lugar onde a mentira teria de se encarar. Fechei os olhos e pela primeira vez em dias senti o coração bater com menos pressa. Não porque estivesse certo, mas porque, finalmente, as coisas iam poder ser vistas. No fim das contas, a verdade não explodiu num terremoto. Foi um lento assentar de poeira. O cartório, a lei, as provas, eram ferramentas que eu havia juntado cuidadosa e silenciosamente. Eles, que contavam com a pressa e com a minha aparente fraqueza, agora tinham de se mover dentro de um espaço que eu havia preparado. E enquanto esperava a manhã seguinte, pensei naquilo que aprendera desde que perdi Helena. Vingança bem feita não é a que humilha, é a que devolve a vida. Amanhã seria o primeiro ato oficial. Mas antes de qualquer ato, havia uma verdade que, uma vez posta à luz, não se recolhia mais. A manhã seguinte chegou fria, com um céu pálido que parecia cansado de assistir à vida dos outros. Acordei antes das 7, vesti o mesmo casaco que uso há anos, o de gola gasta, e fiquei observando a casa pela janela. Luciana e Daniel ainda dormiam, mas eu sabia que, dentro deles, a tranquilidade tinha acabado. Eu podia quase ouvir a respiração inquieta lá de cima. Preparei café forte, servi em silêncio e sentei na mesa. O relógio marcava 9h18 quando ouvi os passos deles descendo a escada. Os olhos de Luciana estavam inchados. Daniel parecia não ter dormido. Ninguém falou nada. O café esfriou entre nós como um campo de batalha depois da guerra. Às 10h45, saí sozinho, dizendo apenas: tenho algo para resolver. Eles não perguntaram o quê. A vergonha ou o medo tem esse poder. Ensina o silêncio aos falantes. Dirigi até o cartório com as provas num envelope novo. Lá, o escrivão me reconheceu de imediato. Seu Augusto, a senhora e o rapaz estiveram aqui ontem. Deu um pequeno transtorno. Respondi apenas: eu sei. Vim esclarecer. Entreguei os papéis, as gravações impressas, o protocolo do advogado. Ele leu, assistiu aos primeiros segundos do vídeo e fechou rápido, como quem encosta numa ferida aberta. Isso vai direto para o juiz responsável, senhor. O processo de interdição já está bloqueado. Eles não vão conseguir. Agradeci e pedi um documento simples confirmando o recebimento. Assinei com a mão firme. A mesma assinatura que tentaram copiar. Quando saí, o ar parecia diferente. A cada passo, eu sentia a gravidade devolvendo o peso do meu nome para o lugar certo. Antes de voltar para casa, passei no banco e pedi uma coisa que vinha pensando havia dias: transferir a escritura da casa para o meu próprio nome novamente, retirando Daniel da cotitularidade. O gerente perguntou se eu tinha certeza. Respondi: absoluta. Deixei cópias das gravações com o setor jurídico do banco para que não restasse dúvida de coerção ou fraude. Em 30 minutos, o processo estava formalmente protocolado. Era o primeiro corte no cordão que eles usavam para me manter preso. No caminho de volta, parei em frente à casa e fiquei uns segundos dentro do carro. De fora, parecia tudo igual. O jardim aparado, a cortina leve dançando no vento. Mas por dentro, aquela casa já não era lar. Era campo de guerra vencido. Abri o portão, entrei e encontrei Luciana na cozinha. Ela tentou sorrir, mas a boca falhou. Você saiu cedo. Fui resolver umas pendências. Nada que precise se preocupar. Você foi ao cartório. Olhei nos olhos dela. Por que o medo, Luciana? Há algo que eu não deveria ter feito. Ela engoliu seco e desviou o olhar. Naquele gesto entendi que a mentira tinha cansado antes de mim. À tarde, meu advogado me ligou. O senhor quer seguir apenas com o bloqueio
ou deseja registrar boletim de ocorrência formal? Quero que o processo siga em silêncio, respondi. Nada de polícia batendo a porta, ainda não. Então mantenho tudo em sigilo até nova ordem. Era isso. Eu queria justiça, não espetáculo. O silêncio, às vezes, faz mais barulho que a vingança. Durante os dias seguintes, a rotina virou um teatro invertido. Eles cochichavam menos, evitavam sair à noite. Daniel passou a chegar cedo do trabalho, fingindo normalidade, perguntando se eu precisava de algo. Luciana me servia o jantar com as mãos trêmulas, como quem entrega oferenda a um fantasma. Eu não acusava, não confrontava, apenas observava. A indiferença é o espelho mais cruel para quem vive de controle. Na segunda-feira, recebi um e-mail do banco. Alterações confirmadas, nova titularidade vigente. Sorri pela primeira vez em semanas. Não havia alegria, só um tipo de sossego limpo. A casa, o dinheiro, os contratos, tudo estava novamente sob o meu nome. O castelo de cartas deles desmoronava, sem que eu precisasse soprar. Mas ainda faltava algo. Eu queria que eles entendessem o que significa confiar e ser traído. Não com humilhação pública, isso seria fácil demais, e sim com a realidade se virando contra eles, devagar, do mesmo jeito que me viraram as costas. Naquela noite, sentei na sala com o rádio ligado, uma música antiga tocando. Luciana apareceu na porta. Precisamos conversar, disse. Eu também acho, respondi. Senta. Ela hesitou, mas sentou. Não era para chegar a esse ponto, Augusto. Foi ideia do Daniel. Eu só queria ajudar. Você falsificou minha assinatura, Luciana. Ele disse que era só para adiantar, que depois você confirmaria. E você acreditou. Ela abaixou a cabeça. O amor faz a gente confiar. Não, Luciana. O amor faz a gente proteger. O que você fez foi se proteger de perder o conforto. Ela chorou. Foi um choro contido, envergonhado, sem lágrimas. O tipo de choro que nasce mais do medo do que do arrependimento. Não disse mais nada. Subiu para o quarto e ficou lá o resto da noite. Daniel chegou pouco depois. Pensei em enfrentá-lo, mas percebi que não era necessário. O banco, o cartório, o advogado, todos já sabiam. Em questão de dias, as consequências chegariam. Eu só precisava esperar. Na terça-feira recebi uma notificação. Solicitação de bloqueio judicial atendida, alterações fraudulentas suspensas. O documento vinha com uma cópia protocolar, assinada por mim e pelo juiz. A caneta de verdade tinha falado. Fui até o jardim, sentei-me no banco de madeira e olhei para o céu. O vento trazia o cheiro da terra úmida, o mesmo cheiro de quando ensinei Daniel a plantar as primeiras mudas. Pensei em tudo que o tempo leva e tudo que o silêncio devolve. E entendi que, no fim das contas, eu não estava apenas retomando meus bens. Estava recuperando algo que eles nunca valorizaram, a minha voz. Quando a noite caiu, coloquei uma xícara de café na mesa, abri o caderno de anotações e escrevi. Hoje começou o contra-ataque e ninguém ouviu o som. A casa tem um som próprio quando fica vazia. Não é silêncio exatamente, é um eco fino, um respiro cansado entre as paredes, como se os cômodos tentassem entender para onde foram as vozes. Naquela manhã, quando abri os olhos, percebi que já não havia mais nada ali que me prendesse. Nem lembranças, nem promessas, nem culpa. Só um relógio antigo marcando um tempo que não me pertencia mais. Luciana e Daniel ainda dormiam quando me levantei. O céu estava nublado. A luz entrava fraca pela janela. Preparei café sem pressa. Arrumei a mesa com 2 pratos, por hábito, e depois guardei tudo. Peguei a pasta vermelha, agora vazia, coloquei nela apenas um envelope e uma chave. Olhei ao redor. O quadro de Helena ainda na parede, o vaso de plantas que Luciana sempre esquecia de regar, o sofá gasto. Tantos anos de vida cabiam em meia dúzia de objetos. Sentei na poltrona por alguns minutos, ouvindo o som distante de carros passando na rua. Era o tipo de som que sempre me lembrava que o mundo continuava.
Não importa o que aconteça dentro de 4 paredes. E naquele momento, percebi que eu também continuaria. Só precisava sair. Subi devagar as escadas. O quarto de Daniel estava entreaberto. Vi o vulto dele virado para o canto, dormindo pesado. No criado mudo, o celular piscava notificações. Talvez do banco, talvez do cartório. Não importava mais. A verdade já tinha feito o trabalho dela. No quarto ao lado, Luciana dormia encolhida, os lençóis revoltos. O rosto dela, mesmo em descanso, carregava o peso de quem começou a entender o que havia perdido. Não por vingança, mas por consequência. Entrei no meu quarto, arrumei a cama, dobrei a manta, fechei o guarda-roupa. Peguei a mala pequena, a mesma que usei quando me mudei para cá depois que Helena se foi. Coloquei dentro algumas roupas, meu caderno, o relógio antigo e o retrato dela. O resto, deixei. Tudo o que não cabe numa mala, geralmente não vale o peso que tem. Antes de sair, deixei o envelope sobre a mesa da sala. Dentro dele, uma carta curta e direta. Não estou indo embora por raiva. Estou indo porque finalmente lembrei que o amor não sobrevive onde há medo. As chaves estão aí. A casa não é mais minha. E o que era de vocês já não é mais de ninguém. Augusto. Junto da carta, deixei a chave reserva do portão e uma cópia da escritura, atualizada com o nome removido de Daniel, carimbada pelo banco. Era o símbolo perfeito da ironia. A casa que planejaram tomar agora estava fora do alcance deles. Nem minha, nem deles. Pertencia à ausência. Saí pela porta dos fundos, o mesmo caminho por onde os vi sair tantas noites. O ar frio bateu no rosto como um lembrete. Eu ainda estava vivo. Atravessei o quintal e olhei uma última vez para a janela da sala. Nada se mexia lá dentro. O som dos passos no cascalho era o único testemunho da minha despedida. Peguei o carro, liguei o motor e fiquei parado por um instante. Olhei pelo retrovisor, a casa imóvel, quieta, parecendo menor. Engatei a marcha e saí devagar, sem olhar para trás. Algumas saídas precisam ser feitas em silêncio para que a dignidade não se assuste e vá junto. Dirigi por horas, sem destino certo. Passei pela estrada velha que leva ao interior, onde Helena e eu costumávamos ir para pescar aos domingos. O cheiro da terra molhada me trouxe lembranças de um tempo em que as pessoas não precisavam de assinaturas para provar que se amavam. Parei num posto de gasolina, tomei um café ralo e abri o envelope reserva que havia levado comigo. Os documentos da conta nova, a escritura, os papéis do advogado. Tudo em ordem, tudo protegido. De lá, segui até a pequena pousada onde já havia reservado um quarto. Simples, limpa, silenciosa. A dona, uma senhora de voz doce, me reconheceu de visitas antigas. Veio descansar um pouco, seu Augusto? Respondi apenas. Vim lembrar como é dormir em paz. O quarto era pequeno, mas arejado. Abri a janela e o vento trouxe o cheiro de eucalipto. Sentei na cama e, pela primeira vez em meses, senti o corpo leve. Sem portas rangendo, sem cochichos, sem relógio marcando 23h12. A casa que deixei para trás talvez ainda respirasse a mentira. Mas aqui, o ar era só meu. Antes de dormir, olhei o celular pela última vez. Havia dezenas de chamadas perdidas. Daniel, Luciana, números desconhecidos, todas ignoradas. Apaguei as notificações e desliguei o aparelho. Deitei, fechei os olhos e pensei em algo que ouvi uma vez. Alguns lugares não desabam quando a gente sai, apenas voltam ao tamanho real. Aquela casa agora vazia voltara ao tamanho de um erro. E eu, pela primeira vez, voltava ao tamanho de um homem inteiro. No terceiro dia, longe de casa, percebi que o silêncio tem sons que a gente só ouve quando está a salvo. O barulho da chaleira fervendo, o farfalhar das árvores ao vento, até o som da própria respiração. Tudo parecia dizer a mesma coisa. Acabou.
A pousada ficava numa colina tranquila, cercada por eucaliptos e pelo canto de pássaros que eu não sabia mais nomear. A Dona Lúcia, deixava o café pronto toda manhã e sempre perguntava: "Vai ficar quanto tempo, seu Augusto?" Eu sorria, até o corpo entender que pode descansar. Durante os primeiros dias não toquei no celular. Mas a curiosidade, como a dor, é uma visitante que sempre volta. No quarto dia liguei o aparelho e a enxurrada veio. Chamadas perdidas, mensagens, e-mails. "Luciana, por favor, volte. Precisamos conversar." "Daniel, pai, as coisas fugiram do controle. O banco congelou as contas. O cartório bloqueou tudo. Eu preciso resolver." E por fim, uma mensagem curta, sem nome, de um número desconhecido. "Você venceu. Espero que esteja feliz." Eu não estava feliz, mas também não estava ferido. Era outra coisa. Uma serenidade fria, quase impessoal. Como quem assiste a chuva cair sobre o telhado de uma casa que já não é sua. Nos dias seguintes comecei a receber notícias pelos jornais locais. Um pequeno artigo falava sobre uma investigação de falsificação de documentos em um cartório da cidade. Os nomes não foram divulgados, mas as iniciais bastavam para quem conhecia a história. A matéria dizia que o caso envolvia tentativa de transferência de patrimônio sem consentimento de um dos titulares e possível fraude de interdição. Sorri, não por prazer, mas por alívio. A verdade tinha encontrado o caminho por conta própria. Mais tarde, o advogado me ligou. "A coisa tomou forma, Augusto. O juiz arquivou a interdição e pediu averiguação criminal dos documentos. A senhora Luciana e o senhor Daniel foram intimados para depor." "E eu?" perguntei. "O senhor não precisa comparecer. Está protegido. Fiz o que me pediu. Mantive tudo em sigilo até o momento certo." "Obrigado, Sérgio." Antes de desligar, ele acrescentou: "Eles tentaram abrir processo reverso, dizendo que o senhor estava confuso, mas as gravações e o parecer do banco encerraram a discussão. Foi limpo. Limpo." Essa palavra me soou como uma oração. Fechei o telefone e fiquei olhando para o horizonte. O mar se via ao longe, uma faixa prateada entre as colinas. O vento trazia o cheiro de maresia misturado ao de café fresco. Ali, sozinho, entendi que a solidão tem dois tipos: a que sufoca e a que liberta. A minha, finalmente, era do segundo tipo. Uma semana depois, Dona Lúcia me trouxe um envelope. "Chegou para o senhor. O rapaz do correio disse que foi entregue no endereço antigo e redirecionado para cá." O envelope era pardo, sem remetente. Abri. Dentro, um papel amassado, escrito às pressas. "Não sei o que fazer. Perdemos a casa. Perdemos tudo. Se era isso que você queria, parabéns. Daniel." Li e dobrei o papel com cuidado. Não havia rancor nem satisfação. Apenas um vazio tranquilo, como quem encerra um capítulo antigo. Coloquei o bilhete dentro do caderno e escrevi embaixo: "Perderam o que roubaram de si mesmos." Dias depois, soube por Sérgio que o banco havia retomado o imóvel por falta de regularização dos pagamentos. As parcelas do financiamento que Daniel fizera em segredo não estavam quitadas. A casa legalmente já não era deles, nem minha. Pertencia agora à instituição financeira, um corpo neutro e sem alma. Achei justo. Coisas construídas sobre mentira não merecem herdeiros. Certa tarde, desci até a cidade e sentei num café. Folheando o jornal, vi uma nota discreta na coluna policial. "Casal investigado por fraude patrimonial deixa a cidade. Fontes afirmam que se mudaram para o interior de Minas." Sem fotos, sem detalhes. Apenas o eco do que um dia foi uma família. Fechei o jornal e olhei pela janela. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas pela calçada. A mulher ria. O homem carregava 2 flores, uma em cada mão.
Havia algo de bonito naquela simplicidade e algo de triste em saber que, em algum lugar, Luciana e Daniel também começaram assim, antes de se perderem pelo caminho. Voltei para a pousada ao entardecer. O céu estava cor de cobre e o ar tinha cheiro de chuva distante. Peguei meu caderno e escrevi: deixei uma casa cheia e encontrei uma casa vazia. Mas foi na casa vazia que aprendi o valor de ocupar o próprio silêncio. Naquela noite, dormi cedo. Sonhei com Helena. Ela estava sentada na varanda, sorrindo, o cabelo preso como nos primeiros anos. Quando acordei, o travesseiro ainda guardava a paz daquele sonho. Levantei, fiz café e fiquei olhando o sol nascer. Não pensei em Luciana, nem em Daniel. Pensei apenas que, às vezes, o perdão não é um gesto, é um limite. E o meu já tinha sido desenhado. O mar tem um jeito curioso de ensinar a gente sobre o tempo. As ondas chegam, recuam e chegam de novo. Sem pressa, sem raiva, apenas cumprindo o ciclo. Talvez por isso, quando decidi me mudar definitivamente para o litoral, não foi fuga, foi retorno. Eu só queria um lugar onde o som do mundo não precisasse ser traduzido. Consegui alugar um pequeno apartamento em uma vila de pescadores perto de São Sebastião. 2 cômodos, uma varanda simples e o som do mar o dia inteiro. Acordo cedo, faço café, caminho até a praia e fico olhando as gaivotas brigando por pedaços de pão. É uma rotina sem enredo e justamente por isso é perfeita. No primeiro mês ninguém sabia quem eu era. E foi bom assim. Passei a ser apenas mais um velho solitário de boné, que cumprimenta o jornaleiro e conversa com o dono da padaria sobre o clima. Aqui, meu passado não tem peso, só vento. De vez em quando, à noite, penso em Daniel. Não com dor, com distância. Soube pelo advogado que ele e Luciana tentaram recomeçar em outra cidade. Um pequeno comércio, dívidas, nada mais. Sérgio me disse que o processo criminal foi arquivado por falta de provas diretas, já que eu não quis prestar depoimento. Ele perguntou se eu queria insistir, e eu respondi que não. Algumas batalhas se vencem não lutando, mas escolhendo não voltar ao campo. Guardei a pasta vermelha dentro de uma gaveta da escrivaninha. Hoje ela contém apenas uma folha. A cópia da escritura da casa, marcada como bem retomado pelo banco. Deixei lá, como um lembrete de que certas coisas precisam ter fim escrito. Na segunda semana de janeiro recebi uma carta. Letra trêmula, envelope simples, carimbo de Minas Gerais. Abri devagar. Era de Daniel. Pai, eu não sei se você vai ler. Não quero justificar nada, só agradecer. Hoje eu entendo o que o Senhor tentou nos ensinar com o silêncio. Eu quis ser esperto, mas fui só cego. Luciana se foi. Disse que precisava recomeçar longe. Fiquei com a loja, com as dívidas e com o que sobrou de mim. Se um dia o Senhor ainda lembrar do filho que fui, e não do homem que me tornei, saiba que eu ainda lembro do pai que segurou minha bicicleta na primeira descida. Daniel. Li 3 vezes. Não chorei. Apenas sentei na varanda e deixei o som do mar preencher o espaço entre as palavras. A carta não pedia perdão. E talvez por isso me pareceu verdadeira. Guardei o envelope dentro do caderno, junto das anotações antigas, e escrevi embaixo: o arrependimento é uma forma atrasada de amor. Às vezes, à noite, sonho com Helena. No sonho, ela caminha na praia, o vestido leve balançando, o cabelo preso, e me olha como quem diz: agora sim. Acordo com o som das ondas e entendo. O barulho do mar é a lembrança de que o mundo não guarda rancor. Ele apenas devolve o que é nosso na hora certa. Outro dia, enquanto caminhava na areia, uma menina de uns 6 anos correu na minha direção. Tinha o mesmo sorriso de Daniel pequeno. A mãe veio logo atrás, pedindo desculpas. Desculpe, seu moço. Ela corre para todo lado. Sorri. Não se preocupe.
Crianças têm o dom de lembrar a gente de quem fomos. A menina acenou e correu de novo. O vento trouxe uma gargalhada que soou como perdão. Voltei para casa com areia nos sapatos e o coração leve. Fiz café, abri as janelas e deixei o vento entrar. Sobre a mesa, o caderno aberto, a página em branco. Peguei a caneta e escrevi a última linha da história que comecei sem saber que era uma história. Todas as noites, minha esposa e meu filho mal esperavam eu adormecer. Numa delas, fingi tomar meus remédios. E o que vi me tirou o fôlego. Mas foi o silêncio depois disso que me devolveu o ar. Fechei o caderno, encostei na cadeira e ouvi o mar bater lá fora, compassado, eterno. O som que me acorda, o som que me acalma. O som que, no fim, me ensinou a diferença entre estar vivo e apenas continuar existindo. E é assim que termina. Não com gritos, nem com acertos de contas, mas com o barulho suave das ondas me lembrando que, por mais que tirem tudo da gente, sempre sobra o mar.